Igrejas moderninhas são como uma bolha, inflam e explodem, crescem desesperadamente e somem rapidamente. Este é o tema do meu vídeo de hoje. Curta, comente e se inscreva. Esse vídeo é baseado numa matéria que eu vi do site Guia-me, do portal de notícias Guia-me, e o portal fala sobre a situação da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Vamos ver. A matéria diz assim: a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos perdeu mais de 51 mil membros em 2021, 100 congregações e 4 órgãos regionais, de acordo com o novo relatório da denominação, divulgado na segunda-feira. Perderam tudo isso. A estatística anual da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana revelou uma queda no número de membros ativos de 1,24 milhão em 2020 para 1,19 milhão em 2021. Assim, como uma diminuição no número de congregações, de 8.925 para 8.813 no último ano. A maior denominação presbiteriana dos Estados Unidos também perdeu clérigos, passando de 18.785 ministros em 2020 para 18.458 em 2021, representando um declínio de 372 ministros. O número de órgãos regionais, chamados de presbitérios, também caiu de 170 para 166 no ano passado. Ou seja, é uma perda considerável. Agora, o que está acontecendo? O que acontece ali na Igreja Presbiteriana Americana? A matéria, ela dá uma explicação. A explicação é a seguinte: um dos fatores para o declínio é a postura da Igreja Presbiteriana Americana, não a do Brasil, cada vez mais liberal sobre questões LGBT, causando a saída de centenas de membros nos últimos anos. Em 2010, a Igreja aprovou a ordenação de homossexuais não celibatários. 5 anos depois, mudou sua definição de casamento de um homem e uma mulher para 2 pessoas, tradicionalmente um homem e uma mulher. Em 2015, a denominação ordenou seu primeiro clérigo identificado como não binário, no estado da Virgínia. Ou seja, o homossexualismo, o movimento LGBT entrando na Igreja Presbiteriana Americana. Essa seria a causa da queda de número de membros, do declínio da Igreja Presbiteriana Americana? Eles estão certos? Eu acredito que há uma boa possibilidade de que eles estão certos. Na realidade, eu acredito que eles estão certos mesmo. Nancy Pearcey, em seu livro Verdade Absoluta, ela conta um pouco da história das igrejas americanas, lá nas igrejas na época das colônias, bem dos primórdios da formação dos Estados Unidos. E sabe uma constatação que Nancy faz? Muito interessante. Ela diz o seguinte: aquelas igrejas que eram mais conservadoras, que mantinham suas tradições, os seus valores, a sua crença fiel à Escritura, e obviamente esse povo é sempre chamado de retrógrado, de atrasado, esse povo mais conservador que mantinha suas crenças, eles, a longo prazo, eles sobreviviam, eles se mantinham. E ela então constatou que aquelas outras igrejas liberais, a igreja modinha, que segue todo o vento de doutrina, apareceu um novo ensinamento, eles abraçam. Chegou uma nova coisa, eles abraçam. E não conservam-se, sabe, nas suas raízes, não se mantêm firmados em suas raízes. Ela constatou, essas igrejas sumiam. Essas igrejas desapareciam. Então, ora, é o mesmo, e o mesmo acontece aqui, acontece sempre. Jesus não disse que nós somos o sal da terra? E um dos elementos mais importantes, uma das funções do sal é preservar da corrupção. Eles não tinham geladeira na época, então eles usavam o sal para preservar o alimento, como por exemplo ainda fazemos com um bacalhau, por exemplo. Jesus disse que se o sal perde o sabor, se ele não salga mais, ele não presta mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. É exatamente isso que aconteceu na Europa. As igrejas foram se tornando liberais, foram se tornando mais sensíveis aos pecadores, foram adequando o seu discurso para não ofender o mundo, e todo mundo bateu palma. Na Europa, todo mundo falou que lindo, essas igrejas aqui são lindas. Assim como acontece no nosso país. Sabe os pastores que só falam de amor? Todo mundo diz, esse é alguém que leva o evangelho verdadeiro. Fizeram isso lá também. Esses pastores, o mundo elogiou, o mundo disse que lindo. E depois o próprio mundo engoliu essas igrejas e elas sumiram, desapareceram. Agora, por que as igrejas fazem isso? Porque elas vão, sabe, aceitando esses ensinamentos mundanos, essas coisas totalmente anticristãs, aceitando que essas coisas entrem na igreja. Olha, primeiro, porque no Brasil, principalmente,
aquela má interpretação de fiz-me judeu para ganhar o judeu. Eles usam isso como desculpa para fiz-me mundano para me tornar mundano. Usam o texto de Paulo, fiz-me judeu, para ganhar os judeus, ou seja, o princípio da identificação. Usam este texto de maneira totalmente incorreta para inserir todo tipo de mundanismo na igreja. Aí tem carnaval gospel, tem a piricrente, que se veste seminua, a mulher do pastor, que se veste como garota de programa, quer dizer, às vezes nem se vestem, né? Então, tudo isso é a modernidade. Os jovens, eles precisam de um culto específico. Eles não podem... Você imagina isso lá no templo de Israel? Foi Deus que estabeleceu, né? Como que Deus não pensou nisso, né, gente? Um culto só para jovem. A salinha de crianças, como que Deus não pensou nisso? Como é que o templo era dividido, gente? Vocês lembram? Átrio, santo lugar, santo do santo, salinha. Era assim. Não, mas a gente tem que se adequar, porque hoje as crianças são diferentes. Nós temos que ter um culto especificamente para jovens. E Deus não pensou nisso, né, gente? Lá no templo. Ainda bem que nós temos os pastores modernos para nos ajudar, para ajudar Deus, porque Deus precisa de conselheiro, não é isso mesmo? Paulo disse em Romanos, quem deu conselho para Deus? Os pastores modernetes respondem, nós estamos dando. E aí, todo tipo de mundanismo é inserido sobre a premissa de fiz-me judeu para ganhar o judeu, e não foi nada disso que Paulo falou. Outra coisa que explica esse mundanismo entrando nas igrejas é usar o amor como cortina para esconder a mentira que vivem. Ora, tudo é em nome do amor. Em nome do amor não se prega mais o evangelho, porque o evangelho começa com o arrependimento. O evangelho começa com a pregação da lei, e a lei expõe o pecado humano para que daí então o pecador se veja como pecador e receba o perdão de Cristo, ao crer em Cristo Jesus. Mas não pode fazer isso mais. Eles veem os pecadores como vítimas. Eles não expõem os pecados dos homens. Não pode expor a lei de Deus e mostrar o pecado para daí então levar as pessoas ao arrependimento e à fé. Não pode. Elimina-se o discurso que leva ao arrependimento e fala-se apenas do amor. Apenas disso, tadinho, vocês são tadinhos, eu vim aqui porque pregar para vocês e dizer a vocês que vocês são tadinhos, mas Deus tem um propósito na vida de vocês. Jesus é o vazio, vocês têm um vazio e Jesus vai preencher, e só. Jesus vai dar consolo e só. Nenhuma gota sobre pecado. Nada, nenhuma menção sobre pecado. E aí, o que acontece é que se perde a identidade também. A identidade cristã, que tem uma cruz como seu símbolo, que tem um João Batista como um dos seus grandes exemplos, daquele homem chamando o povo ao arrependimento, e diz o texto que Jesus pregou exatamente a mesma coisa, é óbvio. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não, e se perde a identidade, porque em nome do amor tolera-se tudo. O amor, diz Paulo em 1 Coríntios, não se alegra com o que é mal, não se alegra com a injustiça, mas a pregação deles é essa. É um amor, é um falso amor, que ama o que é mal, que não expõe o que é errado. E aí, veja que coisa interessante. Uma irmã de nossa igreja estava morando nos Estados Unidos e ela contava a dificuldade enorme que ela tinha para encontrar uma igreja fiel. A melhorzinha que ela achou era assim, havia católicos membros da igreja. Catolicismo é o oposto de protestantismo. Protestantismo, o que significa? O que é um protestante? Qual é a definição de um protestante? Um protestante é aquele que não é católico. Essa é a definição. O que é um gentio? Um gentio é aquele que não é judeu. O que é um protestante? Essa é a definição perfeita de um protestante, aquele que não é católico. Porque protestantismo, nós protestamos contra quem? Contra a igreja católica. E aí, na igreja protestante, tinha um católico, nessa igreja americana, que se dizia membro da igreja. Aí essa irmã perguntou para o pastor, olha, você crê nisso aqui? Olha, eu sou calvinista, o que vocês creem? Não, eu também creio, mas não posso falar, porque senão ofende. Tá vendo? E aí, nada mais pode ser dito, porque senão ofende. Alguém vai ser ofendido. É por isso que tem muita gente na Europa se convertendo ao Islã. Sabe por quê? Porque as pessoas preferem alguém que defendem o que acreditam, preferem olhar e ver uma identidade, do que olhar para um monte de crente hoje que tem vergonha. Vergonha de ser o que é. Vergonha de dizer quem é. Nós somos protestantes. Nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé para nós. Nós não temos papas, nós não adoramos imagens, nós não cremos em purgatório. Nós cremos que Jesus Cristo é o único caminho, que todas as outras religiões são falsas. É isso que nós cremos. Essa é a nossa identidade. E é isso que nós devemos fazer. É assim que nós devemos pregar. Mas não. Nós devemos expor o pecado. Como Jesus fez. Chamar pecado de pecado, dizer se você continuar assim você vai para o inferno. Essa é a nossa identidade. Nós protestamos. Mas não. Em nome do amor e da tolerância, não se prega mais o evangelho. Não se expõe o pecado das pessoas, não se condena o pecado, para que então o pecador veja o seu pecado e se arrependa. Não se faz mais isso. Portanto, o que é pregado não é o genuíno evangelho. Não é.
É um falso evangelho que gera uma falsa conversão, porque obviamente o falso evangelho gera falsa conversão. O discursinho do amor não leva à salvação. E por isso, há todo tipo de modernidade nas igrejas. E o povo vai se cansando. O povo tem se cansado de muitas igrejas. Algumas pessoas têm ido até para o catolicismo, você sabia disso? Por quê? Porque eles se cansam. Eles se cansam de muitas igrejas evangélicas, de toda a modernidade, de toda a sensualidade de pastores pilantras, safados, que se vestem de uma maneira terrível. Eles se cansam. Se cansam de ver os próprios pastores sendo materialistas, não querem ter filhos porque são materialistas. Eles se cansam. Igrejas moderninhas, vocês vão sumir. Vocês vão desaparecer. Vocês vão, como sempre vocês desapareceram. Como sempre. Marketing, muita luz, culto sensível ao pecador, culto de jovem, culto de criança, muito espetáculo e pouco evangelho. E eu vou encerrar esse meu vídeo com João Batista. E eu sempre cito João Batista quando eu falo desse assunto. Qual tipo de identificação João Batista tinha? Diga-me. Com o mundo de sua época. Ele se fez judeu? Ele se fez judeu como para ganhar os judeus da maneira que os evangélicos hoje fazem? Esse tipo de identificação que Paulo quis dizer, de se tornar mundano? Veja como João Batista era. Vestia pele de camelo, morava no deserto, comia gafanhoto. Esse homem não se identificava com ninguém, com ninguém. No entanto, ruim de marketing como ele era, diz o texto que ele pregava o evangelho, chamava o povo de raça de víboras. E diz o texto que toda a Judéia, toda a Samaria e todas as pessoas que eram vizinhas do Rio Jordão, elas vinham para serem batizadas por João Batista. É disso que nós precisamos. De um povo que é diferente e não de um povo que é igual a este mundo. Porque quando o mundo olhar para nós e ver que somos diferentes, eles serão atraídos. Porque eles dirão, eu quero isso que vocês têm e que eu não tenho. Mas quando nós somos iguais ao mundo, o mundo no início acha muito bonitinho e aplaude. Mas depois o mundo diz, vocês são inúteis, eu não preciso de vocês porque vocês são exatamente como eu. Igrejas moderninhas, todas vocês vão desaparecer. Pode ter certeza.